Olá, está no ar o programa Voz do Sindate, um programa feito para você, sindicalizado, e você que quer saber a atual situação da saúde aqui no DF. Para você, sindicalizado, que tem dúvida do seu contra-cheque, o vice-presidente Jorge Viana vai falar sobre a tabela de incorporação da Gata e também sobre a redução da carga horária para 20 horas. Vale a pena acompanhar. Olá, meu nome é Jorge Viana, vice-presidente do Sindate, e vim aqui hoje para mostrar para vocês como vai proceder a incorporação da Gata e a redução da carga horária para 20 horas semanais, de acordo com a tabela que a administração pública passou para a nossa categoria. Bom, para que a gente comece a entender, para que a gente entenda como é que funciona, nós temos que entender como funciona o contra-cheque, o que quer dizer os códigos que tem no contra-cheque. Então aqui, por exemplo, nós temos um contra-cheque de um servidor auxiliar de enfermagem e que nós temos aqui o seu vencimento, a sua remuneração. Lembrando que a remuneração do servidor era composta por vencimento e gratificações. Nós temos aqui um servidor que ele tem 11 anos de profissão e ele está numa tabela que tem o seu salário. Você pode observar que aqui em cima nós temos uma referência e o padrão. Esse servidor ele é TS 24. O que significa esse TS? TS significa técnico em saúde. Ele é auxiliar de enfermagem, mas ele faz parte de um quadro técnico em saúde. Esse 24 significa que ele está em uma classe número 2 e no padrão número 4. Como assim? Se eu pegar essa tabela, a tabela aqui, por exemplo, nós temos o cargo dele, TS, como eu falei, técnico em saúde. Nós temos a classe. A classe ela é terceira, segunda, primeira, especial. Ela é regressiva, de baixo para cima. Começa com a terceira, segunda, primeira, especial. Essa terceira equivale ao número 3. A segunda equivale ao número 2. A primeira equivale ao número 1. E a especial é especial mesmo. E nós temos o padrão. Na terceira, nós temos o padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na segunda, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na terceira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na especial, 1, 2, 3, 4, 5. Por que essa diferença? Porque a cada mudança de padrão, de classe, nós temos um percentual maior. Ou seja, toda vez que nós passarmos de um padrão, de uma classe para outra, nós vamos ter um aumento bem maior do que o aumento passando de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5. Então, vamos lá voltar aqui no contra-cheque do servidor. TS 24. Então, nós sabemos que o 2, nessa tabela, seria segunda classe. 2, segunda classe. Então, ele é TS 24. Voltando aqui na tabela, então nós vamos saber onde é que ele está posicionado na tabela. Se ele é 24, né, como TS 24, então eu vou no 2. 2 é a terceira, segunda. Ele está aqui, nessa classe, na segunda classe. E 4 é o padrão que ele está. 1, 2, 3, 4. Então esse servidor, o salário dele hoje é isso aqui. O vencimento dele hoje é isso aqui. 1.821. Então se a gente voltar aqui no contra-cheque dele, eu vou ver que está aqui, ó, 1.821. Então percebam que ele está posicionado na tabela corretamente. TS 24. TS 24. Vamos usar o mesmo contra-cheque aqui. Nós temos também na remuneração do servidor o percentual de tempo de serviço. A cada ano que o servidor fica no serviço público, ele tem um anuênio, que tem um percentual de aumento no salário, como você pode perceber. Por exemplo, aqui na segunda classe ele tinha 1.789,39. Ele, quando passou para o outro ano, ele tem 1.821,39. Mas, Jorge, está complicado para eu entender. Então, é muito simples. Volta aqui tudo e você começa a contar o tempo de serviço que você tem. Por exemplo, vamos ver quantos anos ele tem de serviço. Se eu contar de baixo para cima, sem parar, eu vou ver que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 anos de serviço. Então, se você não está entendendo, você conta de baixo para cima quantos anos de serviço você tem. Ele tem 11 anos de serviço, então a tabela dele é essa aqui. Essa é a tabela que ele está posicionado. Então, nós temos aqui 10% por tempo de serviço, porque se ele tem 10 anos, no caso passando para 11, a cada ano ele tem 1% de aumento do seu vencimento. Então, não se esqueça, a cada ano que passa, ele tem 1% em cima do vencimento, né? Aliás, 1% na insalubridade, no caso aqui 10% de insalubridade, e ainda tem em torno de 2,9% de aumento de um padrão para o outro. Então a gente pode perceber que o servidor ele tem, além do anuênio, que é 1% do vencimento, que vai aumentando aqui no tempo de serviço, ele ainda tem mais 2,9% de crescimento, porque ele passa de um ano para o outro, na tabela, ele vai se posicionando na tabela. Somando isso aqui, nós vamos ter em média de pelo menos 3,9% de aumento, de um ano para o outro. Então nós temos esse crescimento. O que acontece? Hoje, a remuneração desse servidor, contando com o tempo de serviço, que dá 10%, 182,14, mais a gata, que é a gratificação, que é 1.457, mais GMOV, que é 10% também, 182,14, e a gratificação de titulação, que é 30% em cima do vencimento. Então o salário dele é esse aqui. Ora, se todas as gratificações incidem em cima do vencimento, é importante que eu tenha um vencimento maior. O problema é que o governo, ele tirou de um lugar e colocou no outro. Ou seja, a gata, ela sai de um lugar, voltando aqui, a gata, ela sai daqui e vem para cá. Como eu falei, o servidor ele tem um vencimento que é composto, a remuneração dele é composta por vencimento e gratificações. Então, se você não tiver gratificações, o seu vencimento não vai aumentar, porque a gata ela sai de um lugar e vai para outro lugar. Vamos supor, digamos que eu tenho um vencimento de R$1.000 e minha gata é R$1.000. Então eu tenho R$2.000, vamos supor, desconsiderando todos as outras gratificações, salubridade e tudo. Na hora que eu tiro um percentual dessa gata e coloco aqui em cima, vamos supor que eu tiro 50% dessa gata, R$1.000, e coloco em cima, o vencimento vai ficar R$1.500 e essa gata vai sair de 1.000 e passa para R$500. Ou seja, quanto que ficou meu salário? A mesma coisa. Então, quando que eu vou ter aumento real nessa gata? Quando essa gata subir e eu tiver várias gratificações e essas gratificações elas incidem em cima do vencimento, que aumentou, aí sim eu tenho um aumento salarial. Então o governo insiste em dizer que nós estamos tendo reajuste salarial. Concordo em partes. Nós estamos tendo um reajuste salarial, mas para aqueles que têm várias gratificações. Aqueles que não têm gratificação nenhuma, apenas a insalubridade e a titulação, ainda que a titulação seja 30%, porque a titulação ela varia de 5% a 30%. Então o servidor que tem uma gratificação, titulação de 20% vai ser menor ainda. Isso soa mal. Se soa mal, nós entendemos como fere um princípio da isonomia. Ora, como que uma parte da categoria vai ser beneficiada com um aumento e outra não? E qual parte será beneficiada? Aquela que tiver mais gratificações. As que não tiver gratificação não vai ser beneficiada. Então não é aumento, porque aumento é de forma linear para todos os trabalhadores. Quando ela é escalonada, em que quem tem gratificação ganha mais, quem tem menos gratificação ganha menos, para mim não é aumento. Chega a ser até discriminatório. Não é isso? Então, entenderam como funciona o contra-cheque. Então vocês vão saber, que vão se posicionar nessa tabela, que posteriormente nós iremos publicar essa tabela, para que você possa se posicionar, saber onde você está. Voltando nessa tabela aqui. Esse colega, então, a remuneração dele é 4.189,19. Isso considerando, né, as gratificações de tempo de serviço, GMOV e a titulação, que é o básico do servidor. Todos eles já recebem isso.
Só que essa tabela aqui, ela é de 40 horas semanais. O servidor, ele faz 40 horas semanais. Ele optou em fazer 40 horas semanais. Vamos para outra tabela. Essa é a nossa tabela atual. Como eu falei, o servidor está posicionado aqui. Essa é a remuneração final dele. Então nós vamos conseguir identificar onde a gente está nessa tabela. Essa é a atual, hoje, a vigente. Para outubro desse ano, quando virar a tabela, que no caso é quando nós tivermos a incorporação de 25% da gata, essa tabela ela vai seguir dessa forma. Lembra do servidor que era 1.821 e ele estava nesse padrão? Ele já não vai estar mais nesse padrão. Aliás, esse ano ainda ele está nesse padrão, mas ano que vem ele vai servir para outro padrão, porque ele aumenta mais um ano. Mas ele então vai ter esse vencimento. Vai ter 10% de tempo de serviço. A gata vai diminuir, porque ela foi incorporada aqui. Então tudo foi subindo. Então o salário desse servidor passou para 4.510. Então o servidor, ele está nessa tabela, nesse padrão, o de 1.821. A remuneração dele toda foi agora para 4.189,19. Se nós pegarmos a tabela a seguir, em que ele tem 4.510 menos 4.189, ele vai ter um aumento de R$ 320,37. Isso equivale a, em média, 7% de aumento. Ele teve um aumento de 7%, ou seja, esse ano a chance do aumento é de 7%. Já no ano seguinte, ele vai passar de 4.510 naquela tabela e já vai para outra tabela. Só que ele também subiu o padrão. Ele era nesse e agora foi para esse. Então vai ser essa aqui. Ele vai para 4.932. Se eu diminuir 4.510 menos 4.932,25, eu vou ter uma média de aumento salarial equivalente a 8%. Então, no ano seguinte, nós vamos ter um reajuste de 8%, de acordo com a tabela. E em 2015, que é quando nós teremos o reajuste, nós teremos a incorporação maior da gata, que é 30%, mais a redução da carga horária, proposta pelo governo, nós teremos o salário de 4.932. 4.932. E ele subiu mais uma referência. Ele começou com essa, foi para essa, foi para essa. Então agora ele está aqui, 6.599,26. Menos 6.599,96, nós temos um reajuste aproximadamente de 25%. Ou seja, o maior reajuste, como eu falei, reajuste entre aspas, o maior reajuste será em 2015, quando haverá a incorporação da gata total e quando haverá a redução da carga horária de 24 para 20 horas. Pois bem, essa tabela, ela está até bonita, se não fosse o tempo, se não fosse a demora. Porque se a gente somar tudo isso, nós temos um reajuste de 40% nas tabelas. O governo colocou que nós teremos um reajuste em média de 50%, como vocês podem ver na tabela. Todos esses aqui, olha, equivalem a 50%. Só que ele não colocou pra gente, isso e não vai falar nunca, que lembra quando eu falei aqui no começo, que o servidor aqui desse contra-cheque, ele está hoje 24, mas daqui 3 anos ele vai estar 27. Ele vai estar aqui, ó. 24, 25, 26, 24, 25, 26. 3 anos. Então ele vai estar nessa tabela. E lembra que eu falei que nós temos um reajuste aqui anual, um aumento anual pelo tempo de serviço, que é 1% por ano? Então são 3 anos. E nós temos também a passagem de um padrão para outro, e nesse padrão o aumento equivale a, em média, 2,9%. Então, nós realmente temos um aumento, mas esse aumento não é tão grande como a tabela mostra aqui a tabela da SEAP. E qual o problema que o sindicato vê nisso? Bom,
mais uma vez voltamos a falar, isso não é aumento salarial, isso foi um aumento que aconteceu em consequência de uma incorporação de uma gratificação, que em outras categorias também tiveram essa incorporação, como por exemplo os professores tiveram incorporação de uma gratificação, isso é comum. Nós temos também o chamado crescimento vegetativo da folha, porque mesmo que eu não tenha aumento nenhum no meu salário durante anos, nossa folha, nosso pagamento, ele vai tendo um aumento anual, isso é comum. Então, somando tudo isso, deu esse percentual que ele está falando, 50%. Então, ele não pode sair dizendo que nós tivemos 50% de aumento em 3 anos. Não, nós vamos ter ainda um aumento em torno de 40% de acordo com essa tabela. E ainda tem um problema maior. Por quê? Ele está dizendo para todo mundo, né, que o governo federal e o governo aqui, a Polícia Civil, professores, tudo ganharam 15% em 3 anos, né, dividiram 5% em 3 parcelas. E nós fomos contemplados. Bom, como eu mostrei para vocês aqui, a tabela não é tão real como ele está dizendo. E uma outra coisa que nós devemos observar, e principalmente isso, é que em 2015 já é outro ano, já é outro governo. E será que o governo que entrar vai ter condições de bancar em torno de 25% de aumento em apenas um ano? Porque nós vimos que esse primeiro ano nós vamos ter 7% de aumento, no segundo ano nós vamos ter 8% de aumento, e no terceiro ano, 2015, nós vamos ter 25% de aumento. Será que o governo que entrar vai honrar com esse compromisso? Embora que se torne lei, e que tem que se tornar lei, mas se fosse assim, se os governos, se eles tivessem a obrigatoriedade em cumprir negociação de governos anteriores, ficaria muito fácil, porque eu poderia ser governador, por exemplo, aqui e falar assim, olha, a partir de hoje, ano que vem, que é ano de eleição, eu vou dar 100% de aumento para os profissionais de enfermagem. Está aqui, olha, vou fazer aqui uma lei, vou mandar para a Câmara, a maioria dos deputados são meus aliados, então eles vão aprovar esse projeto. Quando foi em 2015 que o outro governador entrava e falava assim, pô, o Jorge está louco. Como é que ele aumentou 100% e ainda foi aprovado na Câmara? Então, alguma coisa ele quis fazer. Daí eles vão falar para o Tribunal de Contas, olha, não tem dinheiro e não tem como cumprir essa lei. Então, o próximo governador, ou ele mesmo, pode não cumprir a lei. Então, o nosso medo, o nosso problema é a extensão dessa gratificação. A gratificação em si, mais a redução da carga horária, para a nossa categoria, é ideal. Foi o que a gente sempre procurou, a gente sempre sonhou, na redução dessa carga horária para 20 horas semanais, que há tantos anos nós tivemos, digamos assim, as margens, né, dos benefícios dados às categorias de nível superior. Então ele contemplou sim a categoria, só que por muito tempo. Então o sindicato é contra, entre aspas, a tabela, mesmo porque os valores não são reais, e ao tempo em que ela está sendo proposta para a gente. Portanto, colegas, nós iremos fazer assembleias regionais e iremos fazer assembleia geral para discutir essa tabela, se nós vamos aprovar ou não, ou que rumo nós iremos tomar com relação à nossa greve, que nós estamos em paralisação. Nós estamos com a greve suspensa, mas a qualquer momento ela pode ser deflagrada novamente. E eu conto com você para que analise a tabela, que entenda a tabela. Se não souber, pode ligar no sindicato, que nós iremos ensinar para vocês. Iremos no seu local de trabalho, como eu já falei, para que todos tenham uma consciência do que realmente está sendo colocado para a gente. Porque há muitos anos atrás fizeram uma outra tabela em que os servidores da tabela da classe especial, ele estacionou aqui e não vai mais para frente. A gente não quer que isso aconteça novamente. O servidor de carreira antigo, ele parou aqui e estacionou. E os novatos estão indo, estão ultrapassando ele. Por exemplo, eu com 12 anos de serviço, eu ganho quase igual um servidor que tem quase 23 anos de serviço. E você pode ter certeza que isso está acontecendo na Secretaria de Saúde. Porque fizeram a tabela, empurraram a tabela goela abaixo, né, do sindicato, na época que estava negociando, e estão querendo novamente empurrar outra tabela, a goela abaixo da categoria. Só que dessa vez não. Dessa vez nós vamos analisar a tabela de forma correta e nós vamos passar a verdade para vocês. Esse é o objetivo nosso de vir aqui explicar. Certo? Muito obrigado, até a próxima. Você quer saber sobre as ações do seu sindicato? Essa é a hora. O presidente João Cardoso e o vice-presidente Jorge Viana
Vamos passar aqui para vocês direto do estúdio. Olá, colegas, tudo bem? Sou Jorge Viana, vice-presidente do Sindate. Estou aqui ao lado do João Cardoso, presidente do Sindate. Nós viemos aqui falar para vocês o que aconteceu na reunião no dia 9 de julho na Secretaria de Administração com o secretário Vilmar Lacerda. Na verdade, nós não conseguimos avançar em nada. O secretário, de forma bastante autoritária, ele nos apresentou o que seria uma tabela e que essa tabela seria já teria sido negociada e que seria essa tabela implementada pelo governo do Distrito Federal com relação à nossa categoria. Nós entendemos que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Administração e o próprio governador, quando eles não nos convidam, quando eles não negociam com o nosso sindicato, nós entendemos que eles não estão negociando com a categoria. Portanto, nós suspendemos a greve a pedido do governo para que nós pudéssemos negociar, só que não houve negociação. Na verdade, houve uma negociação unilateral, em que ele apenas apresentou e o que seria a proposta, na verdade, já está imposta. Então, o sindicato não concorda com isso e o sindicato vai começar a fazer essas assembleias regionais para que nós façamos também uma assembleia geral, para que nós tomemos um rumo da greve, se nós iremos voltar à greve ou não. O nosso pleito não é só às 20 horas. Às 20 horas, a mudança da nomenclatura de auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem e uma carreira da enfermagem. A transformação da carreira de enfermagem, porque nós somos profissionais de atividade fim da instituição, a Secretaria de Saúde. Portanto, ele não atendeu as outras duas. E a questão da carga horária de 20 horas, somente para 2015, que nós achamos muito longe. Nós entendemos que ela poderia ser a partir de 2014, setembro de 2014. Mas ele não cedeu nada, manteve simplesmente inflexível, dizendo que é a visão do governador. E essa inflexibilidade que o governo apresentou para a gente, na verdade está soando para a gente como se fosse uma forma, parece que está tendo alguma coisa por trás, está tendo algum incentivo, algum interesse em não querer ajudar essa categoria. Ora, se o governo não nos reposicionar de forma que nós realmente somos e que nós atuamos, o sindicato irá entrar com ação, eu diria que seria uma das maiores ações contra o GDF de desvio de função, porque nós fomos contratados como auxiliar de enfermagem e nós passamos anos e anos trabalhando como técnico de enfermagem. E embora que ainda nas minhas atribuições tenha as atividades de técnico de enfermagem, essas atribuições que foram regidas pela própria Secretaria de Saúde, elas não estão acima da lei do exercício profissional da enfermagem. Ou seja, se nós temos uma lei do exercício profissional da enfermagem, em que nós temos as atribuições do profissional de enfermagem, auxiliar, técnico e enfermeiro, não tem por que o Estado interferir nessa lei federal. Entrar com ação para que nós passemos para técnico de enfermagem. Então, de uma forma ou outra, nós iremos sim para passar a ser técnico de enfermagem, porque se eu já atuo como técnico de enfermagem, eu já faço parte do quadro técnico de saúde, já faço as 24 horas semanais como técnico de saúde, então técnico de enfermagem eu sou. O que falta é apenas boa vontade do governo em nos atender, mas como eu disse anteriormente, parece que tem algum motivo por trás de tudo isso. Durante esse mês de julho, nós vamos fazer as assembleias regionais para conversar com cada um de vocês e tomar um posicionamento conjunto em cada regional. E na primeira quinzena de agosto, nós vamos fazer uma assembleia geral para nós tomar um posicionamento conjunto de toda a categoria e ver o que nós podemos fazer, na realidade, convencer o governo a nos atender, porque essas duas reivindicações que eu acabei de falar, como mudança da nomenclatura e um cargo de encargo de salário da enfermagem, não onera o governo. A oneração já está na tabela que ele nos passou. Portanto, não há nenhum impacto financeiro. Portanto, nós vamos convencer o governo, através da nossa mobilização, para que eles nos atendam o mais rápido possível. E o principal objetivo da criação dessa carreira da enfermagem é que nós temos que sair de um grupo considerado como grupo técnico administrativo. Nós não somos técnico administrativo, nós somos auxiliares de enfermagem, nós fazemos parte da carreira da enfermagem. Houve um erro no ano de 2000 em que se criou a carreira do enfermeiro. E essa carreira, ela contemplou apenas o enfermeiro. Então, se houve o erro no ano de 2000 e nós estamos querendo reparar esse erro, por que esse governo que se diz governo do diálogo, por que esse governo que tem como líder um médico que sabe muito bem quem faz parte da enfermagem, por que ele não nos atende? Visto que nós não temos impacto financeiro na criação dessa carreira, nós queremos apenas ser incluídos nessa carreira que já existe e o governo mesmo assim não quer. Então,
cabe a nós, trabalhadores, a começar a se conscientizar do que realmente está acontecendo por trás de tudo isso. Colegas, é nesse momento que o sindicato precisa de você. O sindicato, nós crescemos quase que 1000% em 2 anos. Isso está amedrontando muita gente. Isso está fazendo com que eles comecem a nos atacar. Atacar a mim, atacar o João, atacar outros diretores. Não se deixe enganar. Vocês sabem muito bem quem fala a verdade e quem não fala a verdade. Acredite no seu sindicato e venha para o Sindate. Acredite em nós. Fique com Deus e boa sorte. O sindicato dos auxiliares técnicos de enfermagem nasceu exatamente para reparar todos os erros que foi feito com essa categoria, que desenvolve 60% de todos os procedimentos realizados dentro de um hospital. Portanto, nós sempre fomos injustiçados ao longo da nossa existência da categoria, e esse sindicato nasceu exatamente para reparar isso, e nós vamos em frente. Acredite em nós, que nós acreditamos na categoria, a entidade junto com a categoria, nós vamos conseguir o nosso objetivo. E finalizamos o primeiro programa A Voz do Sindate. Como os nossos dirigentes acabaram de colocar, o sindicato só é forte com a sua participação. Até o próximo programa.